Como é bom a gente estar aqui. Para você que está visitando, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Ariel, sou pastor da igreja, sinta-se bem-vindo. Gente, ontem nós visitamos o lugar que nós vamos fazer o face a face. Pode ser, vai com alegria, vai. Gente, eu estou muito empolgado pelo que o Senhor vai fazer. Nós temos promessas do Senhor sobre coisas que Ele quer fazer na nossa cidade, sobre vidas que Ele quer transformar, famílias, histórias, novas histórias que Ele quer escrever. E Ele quer fazer por meio da nossa igreja, por meio da nossa vida. E eu creio naquilo que Ele vai fazer, porque não tem a ver com o local, não tem a ver com, nem mesmo com as pessoas, tem a ver com nós permitimos que Deus faça. Então eu creio que não importa o lugar, Deus Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer, por meio daqueles que se levantarem e se colocarem em humilhação, em disposição para trabalhar e fazer o que for necessário para que Ele seja glorificado, o poder dEle seja manifesto. Eu creio que Deus Ele vai transformar muitas vidas. O face a face está chegando, gente. Falta menos de 40 dias, eu acho, não é não? Bem menos, né? Está chegando. E muitas coisas estão acontecendo. Tem uma galera que vai servir, você que vai servir, consagre cada vez mais sua vida, ore, busque, jejue com a sua equipe, busque no Senhor aquilo que Ele quer fazer. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você, as mulheres eu sei que já passou as inscrições, mas homens ainda tem. Se você tem conhecido, não precisa ser da igreja, não importa, se Deus colocar no teu coração para chamar alguém, chame para vir. Você às vezes vai passar lá na frente da tua casa, vai ter um morador de rua, e Deus colocar no teu coração para chamar, chame. Eu creio que Ele vai transformar a nossa cidade. Está ouvindo isso? Deus Ele quer transformar a nossa cidade. Posso ouvir um amém? Amém. Então, queremos ser instrumentos na mão dEle. Então, seja instrumento do Senhor para chamar, para convidar. As células, você que é líder de célula, esteja atento para aqueles que estão em necessidade, às vezes estão com dificuldade de ir porque não tem condição financeira. Gente, na célula se levante, se posicione, fala: Deus, pessoas estão querendo ir aqui, nós vamos nos posicionar, nós somos servos do Senhor, nós queremos que o Senhor vai transformar vidas. Então se levantem, se posicionem, façam o que for necessário para enviar essas pessoas para o face a face. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Se você quiser fazer alguma doação para ajudar alguém a ir, fale com a secretaria, com o Tiaro, você fala lá e ele vai te mostrar, vai te falar como que você pode ajudar, tá bom? Amém? Amém? Aí, maravilha. Gente, hoje nós vamos continuar a nossa série Desintoxicação da Alma, e a gente está falando sobre emoções tóxicas. Hoje eu quero falar um pouco de algo que acontece muito com a gente. Eu acho que talvez acontece mais comigo que com você. Isso daqui. Sabe, eu tenho um livro que eu uso para fazer de discipulado com os homens que eu discipulo, que chama Homem Nota 10. Nesse livro, o autor ele fala de três lutas principais do homem. Duas delas, uma é a sexualidade. Todo homem, a maioria dos homens luta com a sexualidade, com tentação sexual. E a outra coisa que é muito forte na vida dos homens é a ira. É a ira. O homem, ele é muito tentado na ira, por muitos motivos. E hoje eu quero falar um pouco de ira. Então você que é homem, se segura aí, bota o cinto de segurança, que a viagem vai ser doida, hein? E você que é mulher e acha que você está escapando, eu sou mulher, sou manso e dócil. Fala aí, sou manso e dócil. Minha língua é instrumento do Senhor na minha casa, pastor. Se prepara, eu creio que Deus ele quer neutralizar o ácido da raiva, da ira dentro do teu lar, amém? Deixa eu contar uma história para vocês. Como eu disse, durante a minha história, eu vejo muitas marcas da ira. Eu vejo muitas marcas de um coração irado, nervoso, e assim, expressando como um pavio curto. Sabe aquela pessoa que tem pavio curto? Isso daí era eu. Eu lembro uma situação
que expressa muito bem isso daí. Tive muitas situações onde eu brigava dentro de casa, gritava, xingava, soltava uns palavrões, falava um monte de coisa, porque eu estava virado, e depois me arrependia, e depois mas já tinha falado, ficava aquela bagunça, aquele climão, sabe? Aquele climão que a gente consegue gerar muitas vezes. Mas teve um dia que eu estava na casa de um amigo meu. E meu amigo, eu estava lá, e naquela época a gente não tinha celular. E eu estava na casa do meu amigo, tinha ido de bicicleta, ele morava próximo da minha casa, ali no mesmo bairro, em Jaboticabal. E eu estava lá na casa dele, passei o dia lá, e eu sei que o tempo estava chegando de eu ir para casa. E você sabe, né, a gente tinha o horário para chegar em casa. E eu via que o tempo estava chegando, eu já estava agoniado. Antes de sair, meu amigo, ele queria mostrar o papagaio dele cantando Mamonas Assassinas para mim. Meu Deus! E ele pegou aquele violão, tudo desafinado. Meu Deus, E eu lembro que eu estava agoniado, porque eu estava curtindo estar ali com ele. Mas eu estava agoniado na hora de ir embora, porque eu já comecei a visualizar como que ia ser dentro de casa. E eu lembro que eu peguei então a bicicleta, eu saí da casa dele, e eu subi um pouquinho assim, depois eu entrava. Quando eu estava subindo assim a rua da casa dele, para entrar numa outra rua para ir para minha casa, um conhecido, muito de vista, não era alguém conhecido que andava comigo. Ele chegou na frente da bicicleta, segurou a bicicleta e não queria deixar eu ir com a bicicleta. E meu coração estava agoniado. E daí aos poucos meu sangue começou a ferver. Sabe quando começa a ferver? Uma chaleira começa a querer apitar. Quando eu percebi, estava nós dois, claro, nós somos gentlemen, né? Então nós vamos resolver como um gentleman. Fizemos um duelo lá na rua, que beleza. Duelo de socos e pontapés. E a gente começou a brigar na rua. E naquele dia, pela primeira vez, eu levei um soco na minha boca e meu orgulho foi lá no chão. Cheguei em casa com a boca inchada. E meu orgulho estava acabado também. Gente, a minha vida tem muitas marcas de ira. A minha vida, ela tem muitas marcas das explosões de momentos de ira. De sair no tapa na rua, de sair no tapa dentro da minha sala de aula, de brigar com pessoas que eu amava, de brigar com as minhas irmãs, xingar as minhas irmãs, meus pais. E assim, e por toda a minha vida, e especialmente ao longo da minha conversão, antes da minha conversão, eu lutei muito com isso. E isso era uma das coisas que mais doía no meu coração. Porque no momento da ira eu explodia, soltava tudo que eu tinha para soltar. Não media esforço para falar as palavras que eu queria falar. Só que depois eu senti um peso tão grande no meu coração. Eu sabia que eu estava fazendo errado. E você sabe que no dia da minha conversão, uma das coisas que eu tinha dentro de mim era que eu não conseguia ser bom. E quando eu pensava nisso, era por causa da ira. Pensa no negócio que eu não conseguia tratar na minha vida. Então, meus filhos e filhas, talvez você está pensando assim, credo, meu pastor fazia isso. Pois é, não me irrite, estou brincando. Meus irmãos, eu creio que Deus ele quer tratar isso na sua vida. Você já parou para pensar quais são as coisas que te irritam? Quais são as coisas que te tiram fora do sério? Quais são as coisas, as pessoas, quais são as ações, situações que faz com que você fique fora do sério? Sabe o que eu acho interessante? E a gente vai ver hoje. É que são coisas pequenas muitas vezes. Às vezes você não acorda muito bem. E as pequenas coisas que vão acontecendo durante o dia vai te deixando e vai deixando você fora do sério, vai tirando você fora do sério. E daí no trânsito acontece um negócio, você já começa a murmurar, você já começa a querer xingar alguém. Então, às vezes, você está ali na fila, no caixa, às vezes em algum lugar, ou tentando ser atendido numa loja, de repente alguém é grosseiro com você. A gente nem sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. A gente nem sabe as lutas que aquela pessoa está tendo. A gente nem sabe o que o chefe daquela pessoa falou para ela naquele dia. A gente não sabe se tem alguém doente, os problemas que aquela pessoa está passando. Mas aquela grosseria, ela mexe com a gente. De repente a gente começa a ser grosso também. Já quer chamar gerente, já quer fazer o caos acontecer. Porque eu não levo desaforo para casa. Talvez você fala isso. Talvez no seu trabalho, o seu chefe, ele leva sempre o crédito para o trabalho bom que você faz. Mas quando tem um problema, ele bota a culpa no você.
Isso te deixa doido. Que chefe é esse? Às vezes, na sua equipe, no teu trabalho, você dá o seu melhor, você se esforça, você pega, faz com excelência, mas dentro da tua equipe o povo não cumpre com as tarefas. Você sabe, às vezes é dentro de casa, às vezes são coisas simples, como o seu marido larga a cueca no chão, suja. Hã? Ou talvez seus filhos vão andando pela casa, porque isso não acontece na minha casa. Seus filhos vão andando pela casa e você vai vendo o rastro que eles vão passando. Por quê? Larga sapato, depois arranca não sei o quê. Quando você vê, está tudo espalhado na casa. Aquilo vai mexendo com você. Você chega em casa já de mau humor. Às vezes é a sua esposa que vai lá, faz alguma coisa que você não gosta, larga uma pasta de dente aberto ou alguma coisa que ela fala, a forma que fala. Às vezes você chega em casa, sua esposa, ela fala algo para você e você já solta os cachos. Ou às vezes deixou de fazer algo que já tinha sido combinado dentro de casa. Mas você, em vez de parar e perguntar o que aconteceu, está tudo bem, você já olha para aquilo que não foi feito e já fica nervoso. A gente tem muitos e muitos exemplos de coisas que nos deixam irados, gente, nessa vida. A gente pode entrar em coisas globais, como talvez existem coisas que acontecem no nosso mundo que te deixam irado. Você liga o jornal, você começa a ficar irado, porque você vê desgraça, você vê morte, você vê roubo, você vê tudo que não era para acontecer. Você anda na tua cidade, você fala assim, mas não era para ser assim. E você às vezes sai em paz de casa, mas o caminho que você faz para o seu trabalho, você já chegou irado, nervoso, angustiado, irritado com a vida. Sabe, às vezes você escuta, ouve a respeito da política do nosso país. Isso te deixa doido. E talvez você fica tão irritado que você fala assim, isso daí nunca vai mudar. Eu discordo. A igreja de Cristo está aqui para fazer a diferença. Tem coisas que às vezes deixa a gente acordado à noite. Tem coisas às vezes que faz a gente desligar um canal, sair da sala, faz a gente ficar tão doido que rouba a nossa paz. Tem coisas que tiram a nossa alegria de viver. Mas o mais importante, então, em meio a tudo isso, o que eu faço com essa ira? Ou melhor, o que Deus espera que eu faça com essa ira? Como é que Deus quer que eu haja com essa ira? Bom, antes de começar, eu quero falar para vocês dois tipos de ira, que eu entendo que duas manifestações da nossa ira. A primeira é aquela que eu falei, que é o verdadeiro lança-chamas. Que é aquela pessoa que eu falei que tem pavio curto, não leva desaforo para casa. Presta atenção que eu quero que você enxergue onde você se encaixa. Aquela pessoa que acontece uma situação, ele tem pavio curto e ele solta tudo que tem para soltar. Não importa quem está na frente, não importa se é a pessoa mais velha, se é mais novo, não importa se é um idoso na fila, numa fila, não importa. Você já ficou irado quando você estava na fila e o idoso passou na frente e não tinha negócio para idoso? Talvez você já ficou. Já queria soltar os cachorros no idoso, sem educação. Um dia você vai ser idoso, você vai querer passar na frente. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios 14:17 fala assim: quem é irritadiço faz tolice. Provérbios 29:11 fala assim: o tolo dá vazão à sua ira. Você sabe o que Deus está falando? Que se você é esse tipo de pessoa, o próprio Deus te chama de tolo. Tolo. Aquele que explode, aquele que não se controla, aquele que simplesmente fala que tem pavio curto, é assim mesmo e solta os cachorros. Não mede as suas palavras, destrói relacionamentos, machuca corações. Tenho certeza que você em algum momento da sua vida foi machucado por palavras que foram faladas contra você. E a gente não gosta, a gente sai machucado, mas muitas vezes nós fazemos isso. Olha o que Deus fala a respeito desses tolos. Provérbios 19:29 fala assim: os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte:
Quando a gente vê tolo aqui, quando a gente vê Deus chamando esse tipo de pessoa, que dá vazão à sua ira, de tolo, Ele está dizendo o seguinte: nem o castigo resolve essa pessoa, nem açoite nas costas dela resolve o problema dela. Então esse é o primeiro tipo. Não sei se você se encaixa aí. Você se encaixa? Dá um grito aí, por favor. Estou brincando. Precisa fazer isso. Vocês estão acordados? Amém? Pode dar risada também, viu? Segunda forma de manifestação da ira é o fogo lento. É aquele fogo, aquele fogo escondido. É como se você tivesse uma lenha escondida. E com a faísca certa, no momento certo, você vai acumulando a lenha, Você bota ali na pressão do teu coração. E com a faísca certa, no momento certo, existe uma explosão que acontece. Então, talvez você não é aquela pessoa que explode logo de cara, que não leva desaforo para casa, mas talvez você é aquela pessoa que recebe aquilo que é falado, as circunstâncias, as coisas que desagradam a você. Isso acontece muito com um cristão que amadureceu. Mas ainda falta amadurecer mais. Por quê? É aquela pessoa que entendeu que eu não devo explodir com as pessoas, mas passa por circunstâncias, ele agora guarda a ira. Antes ele soltava a ira, mas agora ele guarda dentro dele. E aquilo vai fervendo dentro dele. A mente dessa pessoa não para. E você sabe como que muitas vezes a gente vê isso? A gente vai vendo essa pessoa girando os olhos. Sabe quando gira os olhos? Ela ouve uma pessoa falando que causou algo, que está causando a ira dela. Ela gira os olhos para cima. Sabe? Sabe quando você está conversando com alguém e você já vê na face da pessoa que ela não está gostando do que você está falando? Hein? Já está ali fervendo, mas não fala. Guarda. Começa a ser sarcástico. Tá? É assim mesmo. Acontece desse jeito. Dentro a pessoa não está. Essa pessoa vai guardando rancor. Essa pessoa muitas vezes ela espera uma oportunidade certa para vingança, para retribuir. Algo surge que ela fala: aqui e agora é o momento dessa pessoa sentir a dor que ela me causou. Essa pessoa muitas vezes é um hipercrítico, está pronto para criticar tudo, gosta de julgar. Mas olha que interessante, olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O que Deus não espera que a gente guarde os nossos pecados. Aqui é Davi falando dele encobrindo o pecado dele. Então existe uma forma de ira que a gente expressa, mas existe uma forma de ira que a gente guarda, encobre. E que às vezes são manifestas de forma muito sutil e a gente não percebe. Sabe, às vezes você olha para uma pessoa calma, doce, sabe aquela pessoa bem calma, que faz parte da personalidade dela, e às vezes a gente pensa assim: pô, essa pessoa aqui não se ira de jeito nenhum. Errado. Muitas vezes ela está dentro, talvez você se encaixe nisso. Meus irmãos, olha o que a Bíblia fala a respeito disso. 1 Coríntios 13:5 fala assim: o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O que Deus espera de nós é que a gente não guarde ira na nossa vida, rancor na nossa vida, que a gente não guarde no nosso coração, mas que a gente saiba lidar com essas coisas. A Bíblia, quando a gente vai procurando a respeito de raiva, de ira na Bíblia, tem 15 ocorrências diferentes que vai falar a respeito, que vai mencionar ira juntamente com fogo, que vai fazer uma comparação. 15. É interessante, porque isso traz pra gente algo muito revelador. Quando a gente pensa no fogo, a gente pensa em uma bênção na nossa vida. O fogo ele pode ser uma bênção e pode ser o quê? Uma maldição. O fogo, ele pode ser bom por quê? Porque o fogo, usado da forma certa e debaixo de um certo controle, o que faz? Ele aquece a sua comida, cozinha a sua comida. Eu sei que aqui na Bahia o povo não gosta de tomar banho quente, mas eu gosto. Eu gosto. E é gostoso tomar um banho quente, gente. É ou não é? Quem gosta de banho quente? Levanta a mão. Olha, que interessante. Eu sei que nas vilas de pescador, os homens tudo batiam no peito, falando: aqui é banho gelado. Banho gelado. Os caras chegaram na igreja falando, estava frio,
Os caras falam, tomei um banho gelado. Gostava de falar que era banho gelado. Então, o fogo, ele tem muitos benefícios para a gente. O fogo, ele pode ser uma bênção na nossa vida. Ele pode ser usado para iluminar, ele pode ser usado para... Antigamente, inclusive, em aldeia indígena eu vi isso. Eles usavam o fogo para defumar aquelas caças que eles pegavam para não estragar. Então o que acontecia? Eles tinham que buscar muito longe a caça, porque conforme os indígenas vivem num lugar por muito tempo, a caça vai fugindo, vai ficando cada vez mais longe. Então eles passavam semanas buscando a caça, quando voltava, eles precisavam estar com a caça toda defumada, senão estragava tudo, não dava nem tempo de chegar. E aquilo lá ia servir por muito tempo para eles. O fogo, quando controlado, é bênção. Mas quando existe um descontrole do fogo, maldição. Eu lembro um dia no seminário, lá em Atibaia. O seminário em Atibaia, onde eu estudei, era tudo em cima de um monte. Então, em cima de um monte ficava o seminário. E depois, descendo esse monte, tinha alguns lagos e casas ao redor. Então, os professores moravam nessas casas, os alunos moravam em algumas dessas casas também. Eu lembro que num certo dia, na sala de aula, a gente começa a ouvir um estralo, como se alguém tivesse com papel, amassando papel, só que alto. E naquela época, o que tinha acontecido? Estava uma seca doida lá, tudo seco. E imagina, tudo monte cheio de mata, tudo seco. E o que aconteceu? Tinha um cara soldando uma antena lá em cima do monte. E parece que uma solda, uma fagulha de solda, ela cai. E começa a pegar fogo. E daí o vento bate, e esse fogo sai daquele local onde o cara está, e ele atravessa a rua, e cai numa mata. E aquela mata começa a pegar fogo, e começa a varrer todo aquele monte do seminário. E a gente sai correndo igual uns doidos, porque o seminarista é meio doido. A gente sai correndo igual uns doidos, para ajudar a apagar o incêndio. Porque eu tinha um professor especialmente, que a gente estava na casa dele, a casa dele de madeira, e o fogo estava chegando. E quando a gente chega lá para ajudar a apagar o fogo, e é impressionante, porque nessas horas você liga o bombeiro, ele não aparece, parece. E a gente está lá para apagar esse fogo, e gente, o fogo está maior que a casa, o fogo está da altura de árvores. Você vê animal queimado e animal correndo. E tudo isso acontecendo, a gente tentando conter para não acontecer nada. E vira aquele monte de gente com um balde d'água jogando e tentando apagar e tentando fazer alguma coisa. Eu lembro chegando nesse lugar. E só de chegar perto, o rosto sentia aquele calor tão forte. Sabe quando você chega perto da churrasqueira, está muito forte. E você não consegue nem chegar muito perto. Imagina isso daqui, uma árvore pegando fogo. E eu lembro que a gente encapuzou lá, parecia uns ninja doidos. E graças a Deus não aconteceu nada. Conseguimos conter o fogo. O fogo descontrolado, ele destrói. Por onde passa, ele varre tudo. Se tiver pessoa, morre, mata. Se tiver animal, mata. Se tiver plantas, árvores, mata. E é interessante porque a raiva, ela é comparada como fogo. A Bíblia vai mostrar isso pra gente. Então eu quero hoje, rapidamente, falar para vocês como que a gente lida com isso. Como é que Deus quer que a gente lide com isso, para que essa raiva dentro de nós, seja você expressando ela como um pavio curto, ou com um fogo lento no teu coração, ela precisa ser lidada, porque ela causa destruição. E Deus, Ele quer fazer algo a respeito disso. Então eu quero que você olhe comigo, abra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Você que está visitando, pode ficar em paz que vai passar aqui também atrás. Fala assim. Quando vocês ficarem irados, não pequem. A primeira coisa que Deus espera de nós, a primeira coisa que Deus espera de você, em meio à ira, é que você não peque. Fala bem forte, não devo pecar. É isso, você não deve pecar. Mas olha que interessante, vou dar um background aqui para você do que está acontecendo.
Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso aqui a respeito de uma nova maneira de viver do cristão. As pessoas se converteram e ele agora está explicando para essas pessoas: olha, o cristão vive desse jeito, é um discipulado. Discipulado é isso, a pessoa converteu, agora a gente começa a mostrar como que um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus vive. E é isso que Paulo está fazendo para essa igreja. Ele começa a explicar e ele vai usar termos como: olha, você precisa se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Ele está dizendo o seguinte: você precisa arrancar as velhas maneiras de viver na tua vida, e você precisa vestir a maneira nova que Deus tem para você. Deus tem vestes novas para você, é o que Ele está dizendo, e Ele não quer que você viva nas vestes antigas. E em meio a isso, Paulo, ele vai falando a respeito da mudança de pensamento, e também ele vai falando de como viver em santidade. Então ele começa a fazer uma lista, um exemplo de pecados que eles precisam abandonar para viver em santidade. E no meio dessa lista, ele fala isso: quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha que interessante, meus irmãos. Ele fala assim. Ele fala assim: se vocês ficarem irados. Ele fala isso? Tem alguém acordado aí? Ele está falando sim? Ele está falando, existe a possibilidade de que você nunca vai se irar nessa terra? Não, ele está dizendo assim: quando? É uma questão de quando. É uma questão de quando, mas tem uma razão, que é um porquê desse quando. Porque todo ser humano se ira, e nós vamos ver que existe uma ira que é boa. Então é a respeito de quando. Quando vocês se irarem, não pequem. É o que ele está dizendo. Então a primeira coisa é quando, é uma questão de tempo. Existem circunstâncias que virão, existem pessoas que talvez a gente ama ou também não amamos, nem sequer conhecemos direito, que vão causar em nós ira. A segunda coisa que ele fala é: não peque. Preste atenção, porque existem dois tipos de ira. O primeiro tipo de ira é uma ira boa, porque se ele está falando para a gente não pecar, ele está dizendo o seguinte: que existe um tipo de ira, existe um momento que você vai se irar, mas você pode não pecar. Você pode se irar e não pecar ao mesmo tempo, é isso que ele está falando, e eu quero mostrar isso rapidamente com você. Existe um momento em que Jesus, ele tinha um homem na sinagoga, e ele tinha uma mão atrofiada, e era sábado, e nessa circunstância, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam querendo achar um motivo para condenar Jesus. E olha que interessante que acontece, versículo 5, Mateus 3, versículo 5, você pode abrir aí, vou deixar você abrir para você me acompanhar. Eu vou ler do 4, fala assim: depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles permaneceram em silêncio. Presta atenção aqui nesse termo. Versículo 5, irado. Jesus, irado? Não é possível, escrever errado aí na tua Bíblia, né? Não é isso não. Irado, olhou para os que estavam à sua volta. Talvez sua tradução não tenha irado aí, mas eu fui olhar lá no grego. O grego está falando que é irado mesmo. É uma pessoa que está irada, nervosa, brava. Irado, olhou para os que estavam à sua volta. Presta atenção. E profundamente entristecido, presta atenção, por causa do coração endurecido deles. Existem coisas que causam a ira no coração do próprio Deus. Essas coisas devem causar uma ira dentro do nosso coração. Quando Paulo ele fala, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestade. Ele está dizendo que tem coisas que acontecem muitas vezes por meio de um relacionamento pessoal, mas que não tem a ver com a pessoa. Você não deve se irar com a pessoa, mas você deve se irar com aquilo que está acontecendo por trás daquela pessoa. Pela desgraça, pela destruição que o próprio Satanás tem causado na vida dela. E você tem que se irar com isso.
E talvez é igual Jesus aqui. Por que ele estava irado e entristecido? Por causa da dureza do coração deles. Mas olha que interessante, disse ao homem, estenda a mão. Jesus está irado com todo mundo, chama o cara para o centro, fala o que fala, e ele fala, estende a mão. Ele estendeu, e ela foi restaurada. Você sabe qual que é a diferença da ira boa? Porque a Bíblia ela vai falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira boa, a ira santa, é a ira que vem e flui do coração de Deus e flui para o nosso coração e faz com que a gente se levante, faz com que a gente se posicione e cause a vontade de Deus. Nossa ira não causa a vontade de Deus, mas a ira que vem do Senhor e flui no nosso coração, ela faz com que a gente se posicione e a vontade dele seja feita na terra. Você sabe, Deus ele nos chama para nos irarmos. Para você, quando estiver andando na rua, situações que você vê, cause uma ira santa dentro de você, ao ponto de você falar, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Eu preciso ser o agente de Deus, porque Deus não quer isso na minha cidade, na minha família. Eu preciso ser o agente dele para transformação e mudança. Aquilo precisa indignar você. E tem outros episódios que Jesus manifesta a ira, uma ira santa. Lembra aquele momento que ele está no templo? E ele fica ali no templo. A Bíblia fala, descreve, um dos autores dos evangelhos descreve Jesus enquanto ele está vendo o que está acontecendo no templo. Ele vai tecendo um chicote. Era um chicote de espantar bicho, animal. Sabe o que é interessante? Porque esse chicote demorava para você fazer. Presta atenção, a ira do homem causa um descontrole no homem. Jesus em nenhum momento está descontrolado. Sabe por quê? Porque a ira de Deus, ela passa pelo fruto do Espírito. E uma das coisas do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. A ira do homem, você vai ver, muitas vezes na televisão, um homem que matou a mulher que fez alguma coisa com o homem, e você vê que às vezes a pessoa nem lembra direito. Porque o nível de ira que ela entra é tão grande, que ela sai fora de si. Ela só lembra depois, quando está tudo no chão, tudo sangue, aquela bagaceira. Ela fala, caramba, o que eu fiz? Diferente da ira de Deus, a ira do homem, descontrole. A ira de Deus, domínio próprio. Jesus estava ali tecendo. Até que chegou um momento que ele falou, é agora. E ele começa a limpar a casa do Senhor, expulsar aquelas pessoas de lá e falar, a casa do meu pai é uma casa de oração. A ira de Deus faz com que a gente se posicione e mude realidades, para que a vontade de Deus se cumpra. A grande pergunta então é, o que você tem feito com a tua ira? A tua ira dentro do teu lar, sabe quando você fala com teu marido, quando você fala com a tua esposa, quando você fala com seus filhos, o que tem produzido dentro da tua casa? Gritaria, discórdia, bagunça, caos, um ambiente horrível de estar. Um ambiente onde você nem aguenta, às vezes você chega e fala assim, cara, não quer nem ir para casa. Ou depois da situação você fala, eu quero sair de casa, porque eu não estou aguentando esse ambiente aqui. E daí o que acontece? Um fica calado com o outro, passa tempo sem se falar. Por quê? Por quê? Porque a ira do homem não produz a vontade de Deus. Não produz transformação no casamento. A ira do homem não produz com que haja restauração, com que haja perdão, com que haja essas coisas. Não! Aconteceu algo de errado dentro do lar e nós permitimos que a ira de Deus flua no nosso coração. O que vai acontecer? Nós vamos querer resolver e tratar pecado, tirar o que não vem do Senhor e causar com que a glória dEle, a vontade dEle seja feita no nosso lar. É isso que Deus quer fazer na tua casa, meu querido. Deus está querendo mudar o teu linguajar, a tua forma de expressar, a tua forma de viver dentro do teu lar. Por isso, quando vai acontecer? Quando você se irá? Não peque. Existe uma forma onde você não peca. Mas também existe a forma ruim,
que eu já fiz o paralelo aqui, então não vou falar muito dela não. Que é a forma onde vai causar divisão, ambiente pesado, gritaria, pensamentos contrários à vontade de Deus. Vou me separar, vou fazer não sei o que, vou trair mesmo, vou fazer, vou me vingar. É onde vai causar morte, é onde vai causar mágoas, onde vai causar rancor. Presta atenção, se você tem visto isso fluir da tua vida, dos seus relacionamentos, às vezes não é dentro do teu lar, mas é onde você passa, é um cara, você é uma mulher que só causa tortura na vida dos outros. Você é aquela pessoa que pessoas não gostam de ficar junto. Inclusive é um mau testemunho para crente, porque tudo, onde você passa, fala, nossa, que crente é esse? Porque onde você passa é crítica, murmuração, você só causa bagunça, é ira, fala o que não deve. Só causa isso, divisão, destruição, desunião, morte, mágoas, rancor. Tudo o contrário que é o fruto do Espírito. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor acompanha a tua vida. Quando você sai da igreja, a alegria do Senhor acompanha você. Ou você larga a alegria aqui na hora da canção e daí você passa a tua vida, o resto da semana, só na bagaceira. A paz do Senhor vai com você. O domínio próprio, saber controlar a tua língua. Ai, mas eu tenho que ficar pisando em ovos para falar com você. Com todo mundo você vai ter que fazer isso pro resto da tua vida. A Bíblia fala, Tiago fala que o homem que controla a língua é homem perfeito. Então não acha que você tem que ficar falando o que você tem que ficar falando. Ah, eu não posso levar nada para casa. Muda a tua vida. Não é isso que Deus quer produzir por meio da tua vida. Deus está querendo trazer paz. Não peque. Existe uma forma de você lidar com essa ira e não pecar. É isso que que Paulo está falando aqui. Segunda coisa. Olha o que fala lá no restante do versículo 26 e o versículo 27. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando foi a última vez que você convidou o diabo para entrar no seu coração e passar a noite com você? Hã? Eu só estou imaginando como que vai ser a tradução para Libras isso daqui. Quando foi a última vez que você falou assim, diabo, vem passar a noite aqui em casa. Vem passar a noite no meu lar, vem passar a noite aqui na cama comigo. Sabe o que Paulo está falando? Claro que ele está querendo expressar urgência em lidar com uma situação de ira, uma situação onde a gente teve um excesso de comunhão com alguém. Ele está querendo falar para a gente dessa pressa, mas é interessante, porque falando dessa pressa em resolver a nossa ira, o pecado, ele está dizendo o seguinte: se você demorar, você dá lugar a Satanás na tua vida, no teu coração. Quantos de nós, em vez, aconteceu um problema, alguém gritou, dentro de casa, em vez de ir lá, já fala, amor, me perdoa, fui grosso, gritei, quebra aquilo ali. O coração está tão orgulhoso, fica tão duro, cheio de eu não vou pedir perdão, porque não fui eu que fiz. Passa o dia inteiro no trabalho maquinando, lutando, brigando com a pessoa na tua mente. Chega em casa, piora ainda mais a situação, porque você já brigou durante o dia inteiro na mente com a pessoa. Chega em casa, daí você nem olha para a pessoa. Fala, pessoa miserável, a pessoa não fez nada durante o dia inteiro para você. Mas aqui dentro, você está maquinando, sabe o que é? Lugar para Satanás deitar e rolar. Você acha que você passou o dia inteiro pensando, por quê? Porque você deu brecha para o inimigo entrar e ficar lançando flecha inflamada na tua mente. Você mesmo é o causador disso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você se irar, não peque. Mas olha só, quando acontecer isso daí, apaziguem. Em outras palavras, o que ele está dizendo, viva em paz. Fala assim, eu quero viver em paz. Fala bem forte se você quer mesmo, eu quero viver em paz. Isso. Olha para o teu cônjuge aí, se você está com o teu cônjuge aí, fala assim, eu quero paz. Fala aí. Não, fala com convicção, você quer paz mesmo dentro do lar? Fala assim, eu quero paz dentro do lar. Ei, coisa boa, pode dar até uma bitoca aí, não dá não. Eita, eu quero paz dentro do lar. Todos nós queremos dormir em paz.
Todos nós queremos viver naquele ambiente gostoso, onde não tem nada que incomoda, não tem nada que dói. Cara, se eu e a Mari, a gente não resolve alguma coisa, meus irmãos não conseguem nem dormir direito. Eu mexo pra lá, mexo pra cá, mexo pra lá, mexo pra cá. Parece aquela cena de televisão, que fica mexendo e de repente cai da cama, de tanto que mexeu. É horrível. Deus está querendo que você apazigue. Deus está te convidando para isso. Olha que interessante, quando fala aqui de lugar ao diabo, esse termo, topos, em grego, ele significa ponto de apoio. Ponto de apoio. Você lembra que se você assistiu a nossa série a respeito de cobertura espiritual, você vai entender o que eu estou falando de ponto de apoio. É um lugar onde Satanás usa para se apoiar. E ele ganha força nisso na nossa vida. Ele ganha força, poder na nossa vida. Esse termo também, de forma literal, tem um sentido de oportunidade e lugar, um território que ele começa a ocupar na nossa vida. Meus irmãos, vocês estão entendendo a seriedade da gente colocar paz dentro do nosso lar, apaziguar tudo aquilo que vai sendo causado por causa de ira? Por quê? Porque nós não queremos dar lugar para Satanás na nossa vida. Eu estou falando muito de dentro de casa, mas às vezes é no seu trabalho. Às vezes você já faz anos que você tem dificuldade no teu trabalho. Os seus colegas de trabalho é sempre um inferno você ir para o trabalho. Porque existe inimizade, existe coisas que estão acontecendo lá. Por quê? Porque você não agiu para apaziguar aquilo que aconteceu em um certo momento, que talvez você cirou, a pessoa cirou, mas ele não é cristão, não tem problema, você é, e você pode ser um agente de paz. Você pode ser um agente de paz. Você. Deus me trouxe algo à mente que eu pensei que eu ia compartilhar bem longe, bem distante. Quando minhas irmãs estavam aqui, deixa eu olhar o tempo. Quando minhas irmãs estavam aqui, eu não vou contar a história, mas só para você ter uma ideia. Deus me revelou algo que tinha acontecido, que eu fiz para minha família, sem eu perceber que eu tinha feito. E foi um tempo tão fantástico, por quê? Porque Deus, nesse momento, Ele trouxe à tona isso, e eu pude conversar com elas, mostrar o que Deus estava fazendo na minha vida, e pedir perdão. E a gente tem um momento fantástico, e Deus já colocou no meu coração que eu tenho que fazer isso com os meus pais, tenho que fazer isso com os meus cunhados, porque era algo que eu não tinha noção que eu estava fazendo, mas eu sei que machucou. Deus, Ele me mostrou isso. Depois da vinda dos meus pais, depois da vinda das minhas irmãs, eu falei, oxe, mesma coisa fica soando. Um dia eu vou contar para vocês. Eu pude trazer paz. E foi um tempo tão maravilhoso. Se eu perguntar para você, quais são os momentos que Deus está apontando aí no teu coração, que você precisa trazer paz? Você precisa pedir perdão, que você precisa se reconciliar, que você precisa fazer algo do céu. Talvez é no teu trabalho. Eu sinto que tem alguém aí que tem um problemaço no trabalho. Não está aguentando mais ficar no trabalho. Seja a pessoa que apazigua. Apazigua. Peça perdão. O povo não é crente, mas Deus pode trazer um ambiente de paz por meio da tua vida. E eles ainda podem ver Jesus por meio da tua vida naquele local. Amém? Olha que interessante, quero contar um exemplo aqui que a Bíblia nos mostra a respeito do que acontece quando a pessoa não perdoa. Quais são os frutos que acontecem quando uma pessoa não perdoa? Aqui é a história de Caim e Abel. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É interessante porque o que está acontecendo aqui é que a oferta de Abel foi aceita, a oferta de Caim não foi aceita.
Caim ficou nervoso com o irmão dele, não gostou do negócio. Miserável. A dele foi aceita, a minha não. Então Deus, sabendo o que está no coração de Caim, Ele fala assim: Caim, presta atenção, Caim, você fez, não foi aceito, mas se você fizer diferente, você vai ser aceito. Deus está dizendo para ele: olha aqui, se você fizer diferente, saiba que serás aceito. E presta atenção que Deus fala para ele: mas se não fizer, se você não fizer o que é certo, se você não buscar fazer a minha vontade, Ele está dizendo, se a oferta que você continuamente quer oferecer para mim é uma oferta mal acabada, de qualquer jeito, da sua forma e não do meu jeito, presta atenção, porque o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-la, mas cabe você dominá-lo. E a gente sabe que na história o que acontece? Caim, ele mata o irmão. A falta de perdão, ele causa isso em nós. Aí você fala assim: pastor, mas morte já é um negócio muito sério, né? Olha o que Jesus falou. Ele falou assim: vocês já ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Ele está dizendo o mesmo julgamento. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você ir lá matar alguém, você matou. Mas ele está dizendo: olha, para Deus é algo, vai muito além disso. Ele aqui estava confrontando aquilo que era ensinado na época. Por isso que ele está citando a lei. Ele está dizendo: olha aqui, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. As pessoas pensavam o quê? Tem a ver apenas com um ato de matar. Mas Jesus, ele fala: não tem. Deus vai mais fundo. Deus, ele olha o coração. E ele está dizendo o seguinte: ele fala: olha, se você se irar com alguém, já é suficiente para Deus. No teu coração é como se você tivesse matado essa pessoa para Deus. E o mesmo julgamento de alguém que mata é o julgamento daquele que se ira. Presta atenção, é isso que ele está falando. Você está entendendo a seriedade da ira? Você está entendendo porque a ira do homem não produz a justiça de Deus? Porque nós matamos no nosso coração. Isso precisa acabar. Porque isso é totalmente oposto do que Deus quer produzir. Presta atenção, porque quando Deus ele fez o homem e a mulher, era para viver em amor, viver em paz, alegria, comunhão. Então entre o pecado, olha o que acontece. Em vez de amor, nós temos o quê? Ódio, ira, vingança e morte. Expresso logo no primeiro casal ali, que é expresso ali de filhos de Adão e Eva. Em vez de amor, o contrário, morte, ira. Deus quer transformar Itabuna, Deus quer transformar a tua casa, Deus quer transformar a sua comunidade, os seus relacionamentos, as pessoas. Vou precisar de outro microfone, vem um para mim aqui. Aqui. Som. Deus, ele quer transformar as pessoas perdidas aí ao teu redor. Ele quer alcançar, ele quer mudar a história, ele quer fazer algo. Ele tem apontado, ele tem falado por meio de várias vidas. Quantos testemunhos a gente tem ouvido de pessoas sendo transformadas? Quantos testemunhos a gente tem ouvido a respeito de Deus falando com indivíduos a respeito do que ele quer fazer aqui na nossa cidade? Mas como que isso acontece? Quando a igreja é limpa. Quando a igreja, ela permite que Deus desintoxique. Opa, falei certo? A sua alma, a sua vida. Ele quer limpar. É por isso dessa série. E talvez você está aí pensando, não sei. Deus está querendo tratar essa área na tua vida. Deus está querendo eliminar essa sujeira do teu coração. Então você pode ficar de pé. Fica de pé aí. Eu quero orar por você.
Eu quero orar especificamente nesse momento por você que está com algum problema que precisa ser resolvido e ainda não foi resolvido de relacionamento. Como eu disse, eu senti no meu coração que alguém aqui no nosso meio está precisando lidar com isso lá no seu trabalho. Você está precisando trazer paz, apaziguar a ira, aquilo que aconteceu, as coisas que você falou. Você está precisando trazer paz, pedir perdão, você está precisando ser instrumento do Senhor. Mas também, talvez você esteja aqui e isso está acontecendo dentro do teu lar, na tua casa. Por que eu falo, gente? Pensa numa semana que eu fui tentado na ira. Pensa, gente, pensa. Quinta-feira eu acabei a mensagem, fui para casa e aconteceu uma situação. E, gente, aconteceu uma situação com a nossa filha. E eu falei algumas coisas para ela. E que depois, Deus ele veio mostrar para mim que as coisas que eu falei para ela eram coisas que ela não tinha maturidade para digerir. Ela não tinha maturidade para entender. E que aquilo poderia causar nela cicatrizes para o resto da vida dela. E eu lembro que quando Deus ele me mostrou isso, gente, nossa, meu coração, ele ficou podre. Gente do céu, eu queria chorar. Eu queria chorar. Minha filha, eu queria acordar ela para pedir perdão para ela. Ela estava dormindo, mas tinha sido um trabalho tão grande para botar ela para dormir que eu falei, não vou acordar não. Mas esse era o desejo do meu coração. E sabe, o que eu comecei a experimentar naquele momento, quando Deus falava comigo, é que nós podemos ser um agente de destruição e não de construção. Eu lembro então, que eu orei, eu clamei pelo Senhor, e Deus ele colocou no meu coração algumas coisas que eu tinha que fazer quando eu acordava. E daí quando ela acordou, eu fui conversar com ela, e pela primeira vez não, né? Mas nesse dia aconteceu isso. Em todos os outros dias, a minha filha vinha até mim, dava um beijo de manhã, eu estava orando, fazendo devocional. E nesse dia, ela não veio e ficou no quarto brincando. E eu chamei ela. E daí eu tive um tempo com ela, onde eu pedi oração, eu pedi perdão para ela, falei para ela, filha, o papai falou isso, aquilo. Eu não fiquei também mencionando as coisas, mas eu falei para ela que eu falei coisas que talvez ela não entendesse. Ela falou, eu não entendi muita coisa que o Senhor falou. Ela não falou Senhor, né? Falou você falou. Tem muito mais coisa que você falou que eu não entendi nada. Mas eu falei para ela algumas coisas, daí eu comecei a declarar coisas opostas que poderia ser formado no coração dela, daquilo que eu falei que poderia ter sido interpretado errado. E eu comecei a declarar para ela, filha, o papai nunca vai te abandonar, filha, o papai sempre vai estar do teu lado, filha, não importa o que aconteça, você pode errar na tua vida, não tem problema, eu vou estar aqui, tem sempre um lugar onde você pode voltar, tem sempre um lugar onde você vai ser abraçada, tem sempre um lugar onde eu vou cuidar de você, sempre vai ter um lugar aqui. E eu orei por ela e naquele momento eu segui algumas instruções que Deus falou comigo. E enquanto eu orava com ela, eu fui cancelando no mundo espiritual as palavras que eu fui falando. E em nome de Jesus eu fui quebrando qualquer influência daquelas palavras sobre a vida dela. Gente, nós não somos perfeitos, vocês entendem isso? Mas o que você está causando no teu lar, na tua vida? Qual vai ser a tua postura quando você errar? Qual vai ser a tua postura quando o desejo de fazer errado vir? Quando a ira brotar no teu coração? Qual vai ser a postura sua hoje diante do Senhor, que já tem falado para você o que você tem que fazer? Qual que vai ser a tua postura? Talvez o que você tem que fazer é se humilhar e falar, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me dê força, eu preciso que o Senhor mude o meu foco.
Às vezes a briga, a confusão que tem sido causada pelo teu cônjuge dentro do lar, você precisa parar de ficar irado com ele, com ela, e começar a se irar com Satanás que tem encontrado um lugar na tua casa, e se levantar com força ali, falar: eu não vou deixar isso acontecer aqui no meu lar. Satanás, você pode se levantar, mas vai se levantar para cair, porque a vida do meu cônjuge pertence ao Senhor. E ora, busca, clama, declara a palavra do Senhor, que permanece para sempre, sobre a vida da tua família, da tua casa, do teu lar ali. Para de se irar com a coisa errada, mas se ira com aquilo que Deus quer que você se ira, e se posicione. Peça ajuda, fala: Deus me ajude, Deus me capacita, Deus tira dos meus pensamentos aquilo que eu não devo pensar. Antes me ajuda a pensar nas coisas que são boas, que agradam a Ti, e me ajuda a ser um agente da Tua paz. Não demore, porque Satanás não perde tempo não. Se der brecha, ele entra para destruir. Mas se você fecha a brecha, você dá brecha para o Espírito Santo agir na tua vida. Amém? Feche seus olhos. Se você é essa pessoa que está com alguma situação, que está precisando ser apaziguada, coloca a mão no teu coração. Quero orar por você, seja no teu trabalho, seja no cônjuge, seja filhos. Fala: Deus, o Senhor conhece. Fala para Ele que o Senhor conhece essa situação. Pai, o Senhor conhece, o Senhor entende, o Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe quais são os culpados, mas isso não importa, Deus. O que importa é que nós sabemos que o Senhor quer que a Tua paz reine, quer que o Teu reino reine, quer que a Tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Então, Pai, eu clamo a Ti pela vida de cada um, por aqueles, ó Deus, que estão clamando ao Senhor, pelos relacionamentos que precisam ser restaurados, mudados, pela paz que precisa ser estabelecida nesses lugares, nessas vidas. Pai, eu declaro em nome de Jesus um agir do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Eu declaro que o Senhor, ó Deus, vá à frente deles, em nome de Jesus, que eles possam ser ousados, que o Senhor tire todo medo, e que o Senhor dê coragem para eles lidar com as situações, fechar todas as brechas que Satanás tem entrado e destruído, em nome de Jesus. Que toda a ira seja uma ira santa que brote no nosso coração, que o Teu Espírito Santo converta essas iras, e converta o nosso pensamento, o nosso olhar, a nossa visão das situações, para uma visão do reino, em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa vida, o nosso coração, que as nossas emoções, elas sejam resultados de um coração cheio do Teu Espírito Santo nessa terra. Causa toda a restauração que precisa ser causada, Pai, todo o perdão que precisa ser perdoado, toda a culpa que precisa ser liberada, Deus, em nome de Jesus. Aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que o Senhor venha fazer, venha trazer limpeza na Tua igreja, limpa a Tua igreja, limpa a Tua noiva, Senhor, tira toda mácula, tira tudo aquilo que é sujeira, faça dela uma noiva perfeita, uma noiva santa, uma noiva que pareça contigo, ó Deus, que de glória em glória parece mais e mais com o Filho, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, sara os nossos corações, as nossas vidas, nossos relacionamentos, causa algo sobrenatural na nossa vida. Nós não queremos dar lugar para o inimigo, mas nós queremos dar lugar para o mover sobrenatural do Teu Espírito dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Vem, Espírito Santo, e faça aquilo que o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus. Restaura, muda, liberta, salva, faça uma bagunça santa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos, Deus. Esse é o momento, é o momento mais especial da noite, porque é o momento que, como naquela história, a minha amiga, ela resolve passar debaixo da cerca, mas não dá certo, porque era necessário o resgate de um pastor, do bom pastor.
E assim como ela, pode haver um desejo no teu coração hoje de querer se aproximar de Deus. E talvez a sua vinda para a igreja é a razão de você estar tentando se aproximar de Deus. Porém, não é suficiente. As nossas ações nunca serão suficientes, porque era necessário o pagamento de um resgate, o pagamento pela nossa vida, que só Jesus pode pagar por nós. Só Jesus pode pagar por nós. Talvez você é essa pessoa hoje, que está entendendo isso aqui nesse momento, que Ele pagou um alto preço pela tua vida. Basta você aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Então esse apelo é para você, e esse momento é o momento mais especial dessa noite. É o momento onde Ele está te chamando para ser filho, filha, para você se tornar essa ovelha preciosa, onde Ele vai ser o seu pastor e cuidar de você. Feche seus olhos aí. Eu quero falar com uma pessoa específica. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, ou que está nos assistindo. Você está sentindo uma dor de cabeça que ela não é nada externo, mas é uma dor que vem do lado direito, ela é interna, e você sente que sua cabeça pesa, está pesando. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Ele vai curar a sua cabeça, essa dor que você está sentindo. E essa é a prova que Ele existe, que você precisa. Então, em nome de Jesus, toda dor de cabeça vai embora agora, em nome de Jesus. Que haja cura sobre toda dor de cabeça, sobre toda enfermidade, para que Jesus Cristo seja visto e conhecido, que todos saibam que Ele está vivo, que você saiba que Ele está vivo, e que Ele está tocando a tua vida e curando. Então, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja sarado. Você que está aqui no nosso meio, você ainda não aceitou Jesus, e Deus Ele está te chamando para isso. E se você é essa pessoa que recebeu a cura, e Jesus está falando com você: sou eu que estou aqui presente, sou eu que estou curando, e eu vivo e existo, e estou te chamando para o meu rebanho. Eu quero que você levante a sua mão onde você está, que você aceite a Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e tenha a sua história transformada por Ele. Quero orar com você. Você é essa pessoa, ou uma pessoa que está aceitando a Jesus. Você repita essa oração comigo. Deus, hoje eu reconheço que eu tenho buscado o Senhor, mas que os meus esforços não serão suficientes. Apenas aquilo que Jesus fez, pagando um preço pela minha vida, pelos meus pecados, é suficiente. E hoje eu reconheço isso, e aceito o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo na minha vida. Eu aceito Ele como Senhor da minha vida e o meu Salvador. Me adote na sua família, Deus, e que eu nunca mais seja o mesmo, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, e peço ao Senhor por essas vidas. Eu peço, Senhor, que o Senhor alcance os seus corações, que em nome de Jesus, eles saiam daqui transformados, que todo o peso do pecado vá embora em nome de Jesus, e que haja paz, haja um sentimento de reconciliação contigo. Pai, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha enchê-los, e que eles venham viver como verdadeiros testemunhas do Senhor nessa terra, ardendo, queimando, seus corações queimando em paixão pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana, abençoada pelo nosso Deus. Não consigo entender